Gênesis, capítulo 2, a partir do versículo 8. Ora, o Senhor Deus plantara desde o começo um jardim de delícias, no qual pôs o homem que ele formara. O Senhor Deus também fizera sair da terra toda espécie de árvores belas ao olhar e de fruto agradável ao paladar. E no meio do paraíso, a árvore da vida com a árvore da ciência do bem e do mal. A partir do versículo 15, diz o texto do Antigo Testamento que o Senhor adverte: mas não comas absolutamente o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porquanto logo que comeres, morrerás com toda certeza. E a partir do capítulo 3, aparece a figura da serpente, como o mais astuto de todos os animais que o Senhor Deus formara na terra, e que começa a dialogar com estes, então, humanos primitivos na figura de Adão e Eva. E após comerem do fruto proibido, o Senhor lhes aparece a partir do capítulo 14, dizendo: por teres feito isso, serás maldita entre todos os animais, referindo-se à serpente, e todas as bestas da terra. Rojar-te-ás sobre o ventre, e comerás a terra por todos os dias da tua vida. Disse a mulher: afligir-te-ei com muitos males durante a tua gravidez, parirás com dor, e estarás sob a dominação do teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse que da terra só com muito trabalho tiraria dela com que te alimentes por toda a vida, que ela produziria espinhos e sarças, e ele se alimentaria com a erva da terra, e comeria o teu pão com o suor do rosto, até que voltasse à terra de onde foste tirado, porque era pó, e ao pó retornaria. O que isso quer dizer? Na obra Gênese, por Allan Kardec, no capítulo de número 12, em que Allan Kardec estuda a Gênese mosaica, ele tem um item, que é o item 13, perda do paraíso, em que ele consegue tecer alguns comentários sobre este mito de Adão e Eva. Sim, esta é a concepção que a gente vem trazer aqui nesse vídeo. Que, na verdade, Adão e Eva são símbolos do ser humano, a partir do momento em que, pelo florescer, pelo desenvolvimento espiritual e o florescer da consciência, deu-se conta das repercussões dos seus atos, ou seja, passou a ter condição de saber se algo é certo ou errado de acordo com a própria consciência, ter o discernimento do bem e do mal. E a partir desse momento, pelo livre-arbítrio, foi expulso do paraíso, numa figura simbólica, que agora já não mais tinha as prerrogativas da ignorância de ignorar, desconhecer. E que junto com o conhecimento viria agora a responsabilidade. Dentre elas, a responsabilidade de dar conta do seu próprio sustento, de dar conta de se alimentar, de trabalhar, de viver e suportar com isso todas as vicissitudes e também alegrias que a vida pode nos proporcionar. Então, o que Kardec vai dizer é que se nós buscarmos um sentido literal, provavelmente vai nos parecer pueril e ridícula essa história que está lá no livro de Gênesis, o livro mais antigo do Antigo Testamento. Assim como, se nós fôssemos interpretar, diz Kardec, a fábula mais absurda, incluindo a mitologia grega ao pé da letra, a gente também cairia no mesmo equívoco. Então, se a gente tem facilidade para perceber essa linguagem simbólica, por exemplo, na mitologia grega, por que a gente não aplica o mesmo raciocínio naquilo que há nos livros sagrados? Ou seja, qual o sentido moral por trás dessas histórias? Qual o simbolismo? E aí Kardec vai dizer ainda que grandes verdades morais estão debaixo de figuras materiais. Assim como Jesus, na sua linguagem parabólica, que escolhia termos comuns daquela sociedade, da cultura do povo,
pesca, semente, árvore, para dar ensinamentos de profunda riqueza moral. O livro sagrado da Bíblia, no Antigo Testamento, também está cheio destes símbolos. E aí Kardec vai esmiuçar cada um dos itens que estão lá no livro de Gênesis, nessa passagem do mito de Adão e Eva. Que Adão personifica a humanidade, ou seja, o ser humano. E também a fraqueza do homem, né? A fraqueza, a vulnerabilidade, a exposição às vicissitudes, né? A ação do tempo, a ação daquilo que pode arriscar a sua vida, e a importância de cuidar da própria conservação. E também a sua fortaleza, sob o ponto de vista do eclodir, né? Do despertar da consciência, e agora a possibilidade de escolher por si mesmo. A árvore, havia no paraíso não apenas a árvore da vida, né, como a gente viu no texto, mas outras árvores que davam sustentação, que ofereciam frutos saborosos para a alimentação de Adão e Eva. Mas a árvore, como a árvore da vida, vai dizer Kardec, é o emblema da vida espiritual. Como árvore da ciência, é o símbolo para a consciência que o homem adquire do bem e do mal, pelo desenvolvimento da sua inteligência e do seu livre-arbítrio. E que, por vezes, nos faz mesmo sermos expulsos de certos paraísos. Quantas vezes nós gostaríamos, né, entre aspas, de não ter tanta consciência assim dos nossos atos, a fim de que pudéssemos fazer as coisas de acordo com a nossa vontade, sem necessariamente nos responsabilizar pelos efeitos. Mas a sabedoria do alto é tão grande que nós estamos sendo convidados a sermos co-criadores com Deus. Então, obviamente, a consciência é uma grande propulsão para o desenvolvimento e a evolução moral. O fruto da árvore, diz Kardec, simboliza o objeto dos desejos materiais do homem, né? Então, a árvore da vida estar no meio do paraíso implica que a sedução também está no meio dos propósitos evolutivos, né? Então, há prazeres que nos facultam o conhecimento e há outros que nos fazem afastar, ou pelo menos anestesiar temporariamente, a capacidade que nós temos ou a responsabilidade que nós deveríamos ter pelos nossos atos. E não raro o homem se prende na terra e vai se afastando do seu destino espiritual, se distraindo com esses prazeres e esquecendo da sua procedência. E aí vem a figura da morte, né? Porque uma das coisas que são ditas como uma espécie de ameaça para não comer do fruto proibido é que aquilo gerará a morte. E uma das coisas que a serpente diz é: certamente não morrereis. Mas é que Deus sabe que assim que houverdes comido deste fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecendo o bem e do mal, né? Então, isso poderia fazer a gente pensar o seguinte: Deus estava com um ciúme de ter concorrência no paraíso, por isso fez essa exortação para que Adão e Eva ficassem longe daquele fruto proibido. Na verdade, isso também repugna a razão. Então, Kardec vai explicar: a morte é um aviso das consequências inevitáveis, físicas e morais. Né? Como se dissesse, você morre para as esperanças sublimes, você morre para o regime de não consequências. Você, a partir de agora, vai estar por si mesmo. Você quer isso? Né? Ou, sob um outro ponto de vista, não a morte do corpo, mas a morte espiritual. Ou seja, a perda daquilo que poderia resultar em adiantamento moral. Porque, tendo contrariado uma lei de Deus, né, uma ordem divina, temos aqui também a figura da desobediência e da insubordinação, que muitas vezes é o responsável, né, é o fator principal de infelicidade do homem. E, por fim, a figura da serpente, que na leitura de Kardec não era serpente. O termo hebreu, nahash, significa fazer encantamentos, adivinhar coisas ocultas,
podendo identificar a figura do encantador, do adivinhador. E a gente se lembra que Moisés, né, queria proscrever de entre os hebreus a arte da adivinhação, praticada, por exemplo, pelos egípcios. Prova o fato dele haver proibido aqueles que interrogassem os mortos e o espírito Piton, como está lá em O Céu e o Inferno. Então, a gente sabe que esta ordenação mosaica visava, dentre outras coisas, evitar males maiores, porque naquela época não se tinha, né, um conhecimento profundo das repercussões dos nossos atos e, portanto, da responsabilidade de fazer esse intercâmbio que sempre houve em todos os tempos. E, ao fazer também uma apologia à consciência, é como se, com esta ordem de Moisés, a gente evitasse de projetar sobre os outros, culpabilizar os outros, né, pelas nossas próprias decisões, pelos nossos próprios atos, e a partir desse momento também conseguisse crescer para Deus. Um outro símbolo é que Deus simboliza a obrigação do trabalho, e nós sabemos que o trabalho, para o Espiritismo, né, tem uma noção muito mais ampla, né, que é esta capacidade de fazer algo de útil para nós e para os nossos semelhantes, que está para além, por exemplo, da profissão. E a expulsão do paraíso marca justamente esse momento em que Adão e Eva, enquanto protótipo da humanidade, iniciaram este movimento dos espíritos que passaram a encarnar na Terra e em outros mundos, e passaram assim a ter as suas experiências evolutivas para o desenvolvimento dessa consciência e para a evolução moral de todos nós. Então, é isso. Espero que tenham gostado, que tenha sido de alguma sorte útil. Até a próxima.